Literacia financeira para todos. Hoje vamos falar sobre corretoras online ou corretoras, como lhe quiserem chamar. O que importa é que a mensagem se perceba, o conceito base esteja lá e não propriamente se sabem o termo técnico, se sabem pronunciar da forma certa. Enfim, isso, na minha opinião, não importa para nada. Então, o tema de hoje são corretoras ou corretoras online. E isto porque investir através de corretoras online dá algum medo, não é? E é completamente normal dar esse medo, porque o nosso dinheiro que tanto nos custou a ganhar, agora vamos transferi-lo para uma plataforma que não conhecemos bem, que não estamos habituados, que não ouvimos falar todos os dias, como acontece, por exemplo, no caso dos bancos. Os bancos tradicionais acabam por, na nossa cabeça, terem muita mais credibilidade, porque estamos super habituados, por muitos deles serem portugueses. Enfim, acabam por nos trazer uma sensação de segurança superior comparativamente às corretoras online. E dá então este certo receio de transferir para lá o nosso dinheiro e não perceber bem quais é que são os riscos associados, será que isto é alguma burla, alguma fraude, que ainda por cima há tantas hoje em dia a circular por aí. Então vamos desmistificar aqui um bocadinho isso hoje. Qual é que é a grande razão pela qual, por exemplo, falo no meu caso, eu invisto através de uma corretora online low cost, em vez de ser através de um banco tradicional, que a maioria dos bancos tradicionais também tem esta opção de investir em ativos, de investir em bolsa. Porquê optar por uma corretora low cost, criar conta do zero e tudo isso? A resposta é simples e chama-se comissões. Pois é, os bancos tradicionais infelizmente, cobram comissões altíssimas para tudo e mais alguma coisa, não é? E para investir em bolsa não é exceção. Há bancos com pressários piores, outros com pressários melhores, mas são sempre várias comissões que têm que ser pagas. As comissões de transação, cada vez que nós compramos ou vendemos um título, comissão de custódia que nós pagamos para eles terem os nossos títulos guardados, pode ter comissão de manutenção da conta, comissão de levantamento, comissão de transferência, se um dia nós quisermos transferir os títulos para outra conta. E a grande diferença é que nas corretoras low cost, né? O nome também diz tudo, low cost, há várias onde nós não pagamos nada disto. A forma delas ganharem dinheiro é outra. Os bancos arranjam sempre imensas formas de nos tirarem dinheiro. Já as corretoras online arranjam outras formas de o fazer, há mesmo várias formas dentro dos mercados financeiros para elas conseguirem ter retorno também, porque têm que ter, não é? Porque também são uma empresa por trás e também têm que sobreviver e gerar lucro. E não se preocupem que há muitas formas de elas conseguirem ganhar dinheiro também. E este acaba então por ser o grande motivo de, no meu caso e muitas outras pessoas, optarem por investir através de corretoras online e não através de bancos. Porque até para quem investe valores baixos mensalmente, não faz sentido, por exemplo, investir 100 euros por mês e estar a pagar 5 euros para fazer a transação de compra. Portanto, em 100 euros, 5 euros são logo 5%. Portanto, para eu recuperar essa comissão que eu paguei, o meu título tem que rentabilizar 5% e só a partir de 5% é que é lucro. Somando ainda a custódia de títulos, que pode ir ali desde 5 euros trimestrais a 10, 15, 20 euros trimestrais, depois vai depender do banco e do pressário, mas reparem, é mais um custo. E nós, em corretoras como o caso da Trade 2, XTB, Trade Republic, conseguimos evitar tudo isto. Então até acaba por ser especialmente importante para quem investe pouco dinheiro, porque o impacto das comissões é mesmo gigante. Depois vem então a parte do medo, não é? Vem a parte deste receio de, ok, mas estas corretoras online são mesmo seguras? O que é que acontece se elas falirem? O meu dinheiro está protegido? Está mesmo? Como é que isso tudo funciona? E repara, as corretoras, para exigirem e até para conseguirem operar em Portugal, elas têm que ser auditadas. E agora, dependendo da corretora que for, só não vou falar aqui em específico em cada uma, então vou falar de uma forma mais geral, todas elas acabam por ser auditadas, várias até por mais do que uma entidade. Dependendo do país de origem, dependendo de onde tem sede, então tem que ser entidades com reguladores por trás a conferir, de facto, se estão a cumprir todos os requisitos para operar dentro do mercado de capitais.
Quando nós vamos analisar alguma corretora, podemos olhar para o ano de criação, perceber assim, ok, qual é o histórico desta corretora, que notícias é que já saíram sobre esta corretora, é antiga, tem muitos anos, nunca houve problemas, isto tudo acaba por contar. Quais é que são os reguladores, quais é que são os países onde tem sede, qual é o número de clientes que tem, qual é que é a oferta disponível, ou seja, tem muitas ações, muitos ETFs, muitos fundos, obrigações. No fundo, qual é que é o catálogo da oferta disponível desta corretora? Porque, por exemplo, se eu quero investir num ETF A, ele pode existir na corretora 312 e não existir na XTB ou vice-versa. Nem todas as corretoras têm na sua oferta, têm no seu catálogo todos os ativos, ok? Têm sempre uma parte deles. Umas têm mais, outras têm menos. E o que é que acontece se eu agora invisto, por exemplo, na Trading 212 e a corretora vai à falência? E eu recebo um e-mail, ou sai uma notícia, algum comunicado, que a corretora, afinal, meus amigos, não vale a pena ter mais esta empresa aberta, não queremos mais isto, queremos fechar. O que é que acontece ao meu dinheiro? Então, em primeiro lugar, o que nós temos que ficar bem cientes, e eu quero mesmo desmistificar isto, porque eu ouço muito falar, não sei se já ouviste falar, dos 20 mil euros do sistema de indemnização ao investidor. E é importante lembrar que este sistema de indemnização ao investidor só é acionado em casos muito graves de falência por fraude, ok? Antes disso, o que é importante ter em consideração? Primeiro, os títulos estão em nosso nome. O que isto significa? Eu, ao investir num ETF, por exemplo, na Trading 212, a Trading 212 é apenas uma intermediária. Na verdade, a dona, a beneficiária dos títulos, sou eu. Portanto, eu é que sou a dona daquela ETF. Eu até, para simplificar, vou dizer ações da Apple. Então, eu é que sou a dona daquela ação da Apple. Se eu tenho 5 ações da Apple, então eu sou dona de 5 pedacinhos pequeninos da empresa Apple. Se eu a qualquer momento quiser deixar de usar a Trading 212 e quiser passar a usar, por exemplo, a XTB, eu posso fazer uma transferência de portfólio da Trading 212 e transferir essas 5 ações da Apple para a XTB e passar a usar a XTB como intermediário. Eu posso fazê-lo. Então, os títulos estão em meu nome. E é papel dos reguladores perceber se de facto as corretoras estão a fazer isto, estão a colocar sempre os títulos em nosso nome. O segundo ponto importante é que nas corretoras reguladas, os ativos dos clientes estão legalmente separados dos ativos da corretora. Isto tem um nome técnico que se chama segregação de ativos. Que significa isto? Elas são obrigadas a ter os nossos ativos separados dos ativos da corretora, para que, se a corretora vai à falência, o que vai à falência são os ativos dela, os nossos estão em contas separadas, estão noutro, entendem? Não está tudo junto. Eles não juntam todo o dinheiro de toda a gente e misturam tudo e agora pagam os salários aos funcionários da mesma conta. Não, eles são obrigados a separar os nossos ativos dos ativos da própria corretora, pelo que, se a corretora for à falência, a massa insolvente não vai incluir os nossos ativos. Os nossos ativos não vão poder ser usados para pagar dívidas da corretora. E, novamente, é papel dos reguladores assegurarem que isto está a ser feito direitinho. Mas e agora o que acontece se a falência for uma coisa muito grave, for uma falência por fraude, por má gestão? Se descobrir que, primeiro, a segregação falhou, que eles juntaram os ativos todos. E segundo, que eles também não colocaram os títulos no nosso nome. O que é que acontece neste caso extremo? E é aí que é acionado o sistema de indemnização aos investidores. A sigla é SII, que é em média de 20 mil euros em cada corretora. Ronda em todas mais ou menos estes 20 mil euros. Ou seja, isto significa que num pior cenário, e aqui eu quero mesmo deixar a negrito, num pior cenário, até 20 mil euros nós estamos cobertos por este sistema, ok? Pelo sistema de indemnização aos investidores. E eu não gosto muito de salientar isto dos 20 mil euros e falar muito sobre isto, porque depois eu vejo que às vezes algumas pessoas focam muito neste número, sabem? E ficam assim, não, eu só estou protegida até 20 mil euros. Mas não, reparem que isso é só o último cenário. Tu estás protegida porque os títulos estão em teu nome, tu estás protegida porque tu investes através de uma corretora legal, regulada, onde as contas estão segregadas
Portanto, estás protegida por estes motivos. Os 20.000 € é só num caso muito extremo de falência por fraude, por uma péssima gestão e por muito passar em branco dos reguladores, entendes? Então é importante salientar isto e é importante perceber que nós estamos protegidos, no fundo, por vários mecanismos diferentes. Antes de passar só aqui para duas histórias e aqui um alerta que te quero dar, para ficar só aqui a informação mesmo mais completa, é diferente, ok? É diferente o dinheiro que nós temos na corretora que está investido do dinheiro que temos parado na corretora, ok? Naquele saldo que está ali parado, simplesmente não investido. Há regras diferentes. Para o caso de corretoras que têm uma licença bancária, como é o caso da Trade Republic e da DEGIRO, por exemplo, para o saldo parado entra a mesma regra dos bancos tradicionais portugueses. Portanto, entra o Fundo de Garantia de Depósitos, que protege o nosso dinheiro até 100.000 €. Mas atenção, isto é para o caso do saldo parado. Para o caso do saldo que está investido, entram as regras que eu expliquei ainda agora. Já para o caso do saldo que está não investido em corretoras que não têm licença bancária, então aqui agrega-se, soma-se tudo aos tais 20.000 € que falei há um bocadinho, e também à parte das contas estarem segregadas, ok? Das contas estarem separadas. Isto é o que é mais geral, é o que é mais comum, mas dependendo da corretora onde tu investes ou estás a pensar em investir, é importante tu veres, tentares perceber como é que acontece tudo ao certo direitinho para o caso específico dessa plataforma. Também te deixo o aviso que nos próprios sites deles nem sempre é muito fácil de encontrar estas informações. É uma questão de pesquisares e também de perguntares ao suporte deles, ok? Muitas têm suportes até mais ou menos eficientes, então também te podes aventurar por aí. Queria só deixar aqui esta nota. Mas, voltando aqui ao tema de falência e tudo mais, isto é algo impeditivo para que algum dia algo de mal aconteça e de facto a corretora abre falência? Não, isso pode acontecer, ok? E isso já aconteceu no passado em outras corretoras. Eu posso-te dar 2 exemplos concretos de 2 professores que eu já tive que passaram por este processo. Por acaso, foram 2 professores que eu tive em 2 formações diferentes. Uma foi numa formação que eu fiz em mercados financeiros já há uns anos e outra foi na pós-graduação que eu fiz em mercados financeiros, criação e gestão de portfólios de investimento no ISCTE. Portanto, foram em formações diferentes. Talvez os 2 professores que contaram esta história até se referiam à mesma plataforma. Não sei, mas acredito que até possa mesmo ter sido. E qual é que foi, assim, o feedback, no fundo, e a história que cada um deles contou? E para também vos deixar aqui esta alerta. Vou-me focar num deles porque foi o que acabou por dar mais detalhes. Então, ele tinha conta nessa plataforma e ele investia tudo tranquilo. Houve um dia que recebeu então um e-mail a informar que a corretora iria fechar e, portanto, teria que deixar de utilizar essa corretora como broker, como intermediário financeiro, e agora tinha aqui 2 opções. Ou, opção 1, vender os títulos, portanto ele podia naquele momento vender os ativos e levantar o dinheiro para a sua conta, e pronto, vendia, desfazia-se das ações que tinha, dos ETFs, enfim, do que tivesse, e levantava o dinheiro para a sua conta e à sua vidinha. Problema deste aspecto, ao vender, depois no IRS vai ter que pagar mais-valias sobre o lucro que tivesse a ter. E isso podia ser algo que ele não queria fazer por uma questão de estratégia, por uma questão de otimização fiscal, não queria vender os ativos. E aí entra a opção número 2 que eles deram, que é, ou então pode transferir os seus títulos para outra plataforma. E aí ele tinha que indicar qual é que era a plataforma de destino e pronto, e estava feito. E eles, tanto um como o outro, até optaram pela opção 2 de transferir os seus títulos para outra plataforma. Qual é que vem aqui a parte chata? É que esse processo demorou 2 anos. São, de facto, processos muito demorados, porque entra aqui muitas burocracias ao barulho. Não se trata de uma transferência normal de portfólio de uma corretora para a outra, é uma situação bem mais complexa e com muitas mais legalidades, sabem, pelo meio. O facto é que este foi o feedback de ambos. Um processo que demorou 2 anos. E aqui entra uma dica que esse meu primeiro professor deu, que é: não tenham conta em apenas uma plataforma. Porquê? Ele confessou-nos assim: uma coisa que me deixou tranquilo foi ter uma segunda corretora. Porque, primeiro, não tinha o meu dinheiro todo numa só, portanto, emocionalmente também, ok, foi metade ali, mais ou menos, dos investimentos dele, que no fundo ele acabou por 2 anos não os ver fisicamente, não é? Ele sabia,
No fundo acaba por ser aquela sensação, tenho a certeza que algum de vocês alguma vez sentiu, que é quando nós transferimos dinheiro de um sítio para o outro, onde nós abrimos uma conta e o dinheiro nem está num lado, abrimos a outra e o dinheiro também não está no outro, então o dinheiro está ali a voar, não é? Está ali simplesmente a voar. Então ele teve durante 2 anos ali uma parte das suas poupanças, dos seus investimentos a voar. E isso emocionalmente não é 100% agradável, apesar de nós sabermos ok, ele está seguro, ele está a voar, mas ele vai chegar. Sabemos disso, do lado racional, mas o lado emocional, que também pesa muito, é um bocadinho chato, não é? E ele disse que deu-lhe então tranquilidade nesse sentido, ainda bem que tinha uma segunda, e também o outro ponto é que no mês seguinte, quando chegou a altura de investir, ele não teve que passar pelo processo de abrir conta numa plataforma, estar a escolher, já tinha tudo isso feito, então foi simplesmente fazer o investimento, mas na nova plataforma. Também não teve que pensar muito para onde transferir o dinheiro, porque podia ser logo para essa, que ele já tem conta aberta. Hoje em dia, quando eu falo com os meus alunos sobre este tema, eu gosto de contar sempre também estas histórias para, no fundo, dar mais um argumento, sabem? E uma história, 2 histórias neste caso, reais, para nós termos mais do que uma plataforma, ok? Não porque temos medo que uma pode abrir falência, porque assim, se nós tivermos medo que uma plataforma em específico possa abrir falência, o ideal é nós nem investirmos nela, ok? Nós, quando escolhemos a plataforma, devemos confiar nela. Não também para ter uma espécie de regra de, não, eu só vou investir 20.000 € no máximo em cada uma, que é para estar protegida pelo sistema de indenização investidor. Também não é nada disso, ok? É ter 2 por este simples facto de que algo pode correr mal, já aconteceu no passado, e isso nunca nenhuma empresa está livre, não é que isso aconteça. E se acontecer, eu já tinha conta na outra plataforma e isso vai contribuir para o meu bem-estar emocional. Tanto no presente, porque eu pensei assim, pronto, olha, tenho dinheiro em 2 e vou usando 2. Tanto para se acontecer alguma coisa mais chata, também emocionalmente eu vou gostar da sensação de não ter todos os ovos no mesmo cesto, que é uma expressão muito comum também quando se fala de investimentos, que também é válida para a gestão de risco quando o tema é escolher uma corretora, neste caso mais do que uma. Tu podes estar agora a pensar, Catarina, mas a partir de que momento é que eu crio uma segunda corretora? Então eu ainda nem criei uma, já está a ser complicado criar uma, ou ainda agora criei uma, ainda estou aqui a pensar, e agora já me estás a falar que afinal devo ter 2, e... Meu Deus, a partir de quanto dinheiro? Tens alguma dica nesse sentido? E sim, tenho. O que eu costumo dizer é... Crias conta numa plataforma, escolhes uma plataforma. Eu tenho até um vídeo específico no meu canal do YouTube, vou deixar aqui na descrição deste episódio, de comparação entre corretoras. Portanto, eu lá falo com alguns critérios comparativos e algumas delas. E tenho também alguns vídeos no meu canal do YouTube a investir passo a passo em algumas corretoras. Então, pode ser útil para ti ver esses vídeos também aqui como complementar deste episódio de hoje. Portanto, focas-te numa para começar. Quando chegares ali aos 5.000 € investidos numa plataforma, crias então a segunda e a partir daí vais investir em 2. Se quiseres começar logo por 2 e também está tudo bem, ok? Também está tudo bem. Se não, podes fazer desta forma, mais calma e esperar até teres ali um montante que te faça pensar assim, ok, agora já estou a entrar nisto a sério. E então os 5.000 € acho que é um valor bastante razoável para este caso. Bem, espero que tenhas gostado do episódio de hoje, que tenha sido útil para ti e que tenha servido, no fundo, era muito este o meu objetivo, que tenha servido para te dar mais tranquilidade em relação às corretoras low cost online. Alguns alertas, este mecanismo em caso de falência e também partilhar contigo esta dica de termos o nosso dinheiro investido em não uma, mas sim 2 plataformas de investimento. Convido-te ainda, se quiseres, claro, a seguires o meu podcast para não perderes os próximos episódios e a avaliares com 5 estrelas, ok? Se for menos do que isso, deixa lá, podes já sair deste episódio e ir para outro, fazer outra coisa, deixa lá. 5 estrelas é assim, eu gosto mais, ok? Eu gosto mais de ser 5 estrelas, portanto, se quiseres deixar 5 estrelas, eu iria ficar muito feliz e iria ficar muito grata. Obrigada e até breve!